O nosso amigo Moisés Pereira, eu até deixei de colocar o nome dele aí na abertura, me pediu que fizesse mais uma questão da banca Sebrasp, vejam só. E eu trouxe agora uma questão de 2022, portanto, uma questão extremamente recente, né, sobre reescritura de texto. Era uma questão de julgamento de item certo ou errado. Diz assim: sem prejuízo da correção gramatical e da coerência do texto, a oração que se possuem e se consomem poderia ser reescrita da seguinte maneira: que são possuídas e consumidas. Qual é o último período do terceiro parágrafo? Está escrito aí no final da página. Ao mesmo tempo, as coisas que se possuem e se consomem enchem não apenas os armários, as garagens, as casas e as vidas, mas também as mentes das pessoas. Então, quer saber se esse trecho, as coisas que se possuem e se consomem, pode ficar assim, que são possuídas e consumidas. Está certo ou está errado? Dá uma pausa, pense sobre o que é essa questão, resolva e volte comigo. Vai lá. Bom, se você pausou, você fez aquilo que eu solicitei, que eu pedi, eu estou mostrando para vocês que o nome, né, pelo qual você tem no edital uma questão da banca Sebrasp é esse aí, ó, reescritura de texto. Pode ser reescrever, pode ser trocar, pode ser uma questão que mexa na pontuação, que mexa na concordância, que mexa na posição do pronome, pode ser tudo. Mas aí, eles estão pegando que se possuem e que se consomem para que são possuídas e consumidas. Na verdade, essa é uma questão, Moisés Pereira, ou as outras pessoas também, que envolve um aspecto de vozes verbais. Você sabe que existe a chamada voz ativa, quando o sujeito pratica ação verbal, mas existe a voz passiva, quando nós temos o sujeito que sofre a ação verbal. Isto é, a voz passiva é aquela que tem um sujeito paciente, isto é, aquele sujeito que está sofrendo a ação. E aí, nós temos na voz passiva uma coisa chamada voz passiva analítica e outra coisa chamada voz passiva sintética. Analítica tem a ver com análise, sintética tem a ver com síntese. Analisar é esmiuçar, é desmembrar. Sintetizar é resumir. A estrutura da voz passiva analítica, ela é maior, e da voz passiva sintética, ela é menor. A voz passiva analítica, ela se caracteriza por ter a presença de um verbo ser, seguida de um particípio. O particípio é aquela forma nominal do verbo que, se for regular, termina em ado ou ido. Do verbo andar é andado, do verbo sorrir é sorrido. E esse verbo ser, ele pode ser no presente, no passado, no futuro, foi, será, seria, fosse, seja, qualquer um. Por exemplo, o carro foi rebocado pelo Detran. Quando eu coloco que o carro foi rebocado pelo Detran, a ação de rebocar está expressa numa forma do verbo ser, no passado, e no rebocado, que tem o ado, é o particípio do verbo. Tá? Então, o verbo ser mais particípio compõe a chamada voz passiva analítica. Tá se desmembrando aí. E o carro, ele não praticou a ação de rebocar. Ele foi rebocado. E o Detran foi que rebocou. Isso aqui, praticou a ação, se chama agente. E como a frase está na voz passiva, isso se chama agente da passiva. Por que não é o sujeito? Porque não pode ter sujeito com preposição. Pelo é a preposição por,
mais o artigo o. Ok? Existe também uma coisa chamada voz passiva sintética. Fazer uma síntese é resumir. Então, na voz passiva sintética, a estrutura é menor. A voz passiva sintética também é chamada de voz passiva pronominal. Porque toda voz passiva sintética tem o pronome se. A voz passiva sintética tem uma marca. Ela tem um verbo que é transitivo direto, seguido do pronome se, que é um pronome apassivador, que a gente chama. A gente muitas vezes pensa que o sujeito da frase, que tem voz passiva sintética, é o objeto direto. Porque o verbo é transitivo direto. Por exemplo, o verbo rebocar, ele é transitivo direto. Se você reboca algo. Você reboca o carro. Você reboca a moto. Então, se eu tenho essa frase aqui, olha, rebocou-se, eu tenho um verbo transitivo direto, seguido do se. E aí, quando eu falo rebocou-se o carro, cuidado, hein? Porque você pode pensar naquela pergunta, rebocou-se o quê? E achar que isso é o objeto direto. Não é. Rebocou-se o carro foi rebocado. Alugou-se o salão foi alugado. Distribuíram-se as senhas foram distribuídas. Comentaram-se as questões foram comentadas. Logo, todo verbo com a partícula se, mesmo que ele seja transitivo direto, o que está depois é o sujeito paciente, que a gente confunde com objeto direto. Esse é o pronome apassivador. Então, na tela, quando eu tenho que se possuem e se consomem, o verbo possuir e o verbo consumir são transitivos diretos. Quem possui, possui algo. Eu possuo um sítio. Quem consome, consome algo. Eu consumo bebidas. Então, se o verbo é transitivo direto mais se, a frase original do texto está na voz passiva sintética. Leiam, lá no final do slide. Ao mesmo tempo, as coisas que se possuem e que se consomem. Então, se o verbo possuir e o verbo consumir são verbos transitivos diretos com se, isso é voz passiva pronominal ou sintética. Para eu passar para a voz passiva analítica, tem que ter um verbo ser mais um particípio. Olha aí, e tem. Olha lá, quando eu digo que eu posso tocar que são possuídas e consumidas, as coisas que se possuem, as coisas que são possuídas. As coisas que se consomem, as coisas que são consumidas. Logo, acertou essa questão do Sebrasp quem considerou que a afirmativa estava verdadeira ou correta. Se você vai fazer um concurso, e esse concurso será elaborado pela banca Sebrasp, ou CESP, como queiram, lá no meu site, dá uma olhadinha ali, no www.ricardoerce.com.br, eu tenho vários cursos para a banca CESP-Sebrasp. E tem um que eu chamei de Julgando Itens. Está aí texto 1. Tem texto 1, texto 2, texto 3 e texto 4. Peguei um texto da banca Sebrasp e não peguei as questões do Sebrasp. Eu peguei o texto e elaborei itens ao estilo da banca Sebrasp, para você julgar certo ou errado. Então, tem mais de uma opção. Seja esse curso que eu estou divulgando para vocês, seja outros da banca, tem muita coisa da banca CESP e Sebrasp. Quem faz prova nessa banca tem que estar ligado o tempo todo, porque você tem que pegar a malícia de como resolver. Então, vai lá, www.ricardoerce.com.br.